Oi, eu sou o Wendel. Esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude, e hoje eu vou dar algumas dicas de como usar o Chat GPT ou o DeepSeek para estudar matemática, mesmo se você já estiver no nível mais avançado. Então, no começo eu não usava muito inteligência artificial, eu praticamente não sabia o que era Chat GPT até alguns anos atrás, no começo, assim, quando começou a bombar, eu não fazia a menor ideia do que era. Mas em algum momento eu passei a usar só por curiosidade e eu percebi que é muito interessante o que isso traz. Mas antes eu queria falar de um assunto mais, que é mais ou menos o seguinte. Se você balançar uma árvore, vai cair 500 pessoas no seu colo falando é porque o chat GPT tá deixando as pessoas mais burras, porque hoje em dia ninguém pensa, tudo é chat GPT, porque você tá ficando mais burro, você tá deixando de pensar, etc, etc. E assim, eu entendo a crítica dessas pessoas porque, de fato, muita gente acaba terceirizando para o chat GPT a responsabilidade que deveria ser sua. Inclusive, ou a responsabilidade de outras pessoas mais qualificadas e não de uma inteligência artificial. Porém, a gente não pode negar que é uma contradição a gente pensar que uma inteligência artificial que foi feita através da inteligência humana vai substituir a inteligência humana. Ou seja, a mesma espécie que fez a inteligência artificial do zero é a mesma que está ficando burra por causa dele. Isso não faz sentido, sabe? Por quê? A ideia da tecnologia não é a gente parar de pensar, mas é a gente parar de medir esforços, de pegar esforços em coisas que antes a gente fazia e que não eram tão produtivas assim, e começar a investir em esforços em coisas mais produtivas. Quer ver um exemplo? Ninguém hoje em dia faz 28,5 vezes 78,4 na mão. Você tem a calculadora que faz a calculadora faz um número para você. Você sabe fazer isso de cabeça? Não, você pega um lápis, uma caneta, vai. Mas vamos parar para pensar. Hoje a gente tem uma teoria matemática muito, mas muito mais sofisticada do que só fazer conta. E que, inclusive, para que você consiga avançar nessa nova teoria, você precisa abandonar, de certa maneira, certas coisas que antes você fazia e que agora você não pode mais fazer. Ou seja, você precisa perder muito mais tempo pensando em teorias mais avançadas do que quebrando a cabeça em fazer uma conta de multiplicação. Então, a inteligência artificial, a tecnologia no geral, ela vem exatamente para isso. Não para poder te fazer parar de pensar, mas para te fazer, mas para terceirizar o seu trabalho em alguma coisa que não seja tão produtiva, para que você possa pensar e trabalhar em coisas mais complexas. E aí que está o grande problema de como as pessoas usam a inteligência artificial. Por quê? Porque elas usam não para é, pegar alguma coisa mais ou menos improdutiva e terceirizar o trabalho para que faça alguma coisa mais produtiva, mas pega já aquela coisa que ela deveria estar fazendo e pede para a inteligência artificial fazer, certo? Então, uma primeira questão é exatamente isso. O que eu sou contra? A pessoa está estudando cálculo. Eu já tive vários alunos assim, estudando cálculo. Aí a pessoa vai lá, pega um limite, fala assim pro chat GPT, resolve esse limite. Aí o chat GPT resolve. Tudo certo. Não faz sentido isso. Isso daí é você que deveria estar fazendo. Porque aqui a questão, você tem que se perguntar: esse cálculo, o cálculo improdutivo, que é só fazer conta e aquilo não vai me gerar conhecimento matemático nenhum, ou é o cálculo que eu deveria estar fazendo para avançar no meu entendimento da matéria? Se você está vendo que aquele cálculo você deveria estar fazendo, então não é para o ChatGPT fazer, é para você fazer. Se está lá é para você aprender, certo? Então, não dá para você simplesmente abrir o ChatGPT e falar assim, resolve esse exercício aqui para mim, e aí você olha, entende o exercício, vai para o próximo e acabou. Eu até
posso entender que dá para fazer isso com certos cuidados. Mas principalmente quando você está numa fase da sua vida acadêmica um pouco mais iniciante, né? Então está fazendo os seus primeiros cursos de cálculo, geometria analítica, álgebra linear, etc., onde você tem mais que calcular do que provar teoremas, fazer isso é dar um tiro no pé. É você se enganar de que você está aprendendo, certo? Por quê? Porque nesse caso, aí é você que tem que fazer. A ideia da matéria é você fazer aquele cálculo, por mais que ele possa parecer é, inútil de ser feito, entendeu? Agora, é a mesma coisa, por exemplo, se você tem uma equação muito grande para resolver. Equação é uma coisa que você vê no colégio, suponhamos. Então, você sabe resolver aquela equação, mas tá lá uma equação enorme. Dá para pedir pro ChatGPT resolve para você, ele resolve numa boa. Aquela conta necessariamente talvez não faria diferença para você entender o que você precisa aprender ou não. Então tá tudo bem usar com essa ressalva. Porém, se é a conta exatamente a conta que você deveria estar fazendo para entender, então não peça ele, porque senão você vai estar se enganando. Então, ninguém aqui pode ser fiscal de você está usando, você não está usando. Cada um sabe para onde tem que apontar o seu direcionamento. Mas eu vou falar aqui da minha experiência a fim de que vocês possam entender como usar de uma maneira mais conceitual do que necessariamente produtivista. E eu acho que é isso que realmente interessa para a gente. Então, para encerrar essa parte, dizer que não tem problema utilizar, desde que você saiba como utilizar e desde que você saiba o que perguntar. E é isso que eu vou falar a partir de agora. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava estudando para uma disciplina do doutorado e eu me deparei com um exercício que eu tinha que resolver, que era bastante simples, mas que utilizava um conteúdo do começo do curso que eu esqueci de algumas definições e alguns teoremas quando eu estava estudando na época. E aí, na verdade, eu esqueci que eu tinha esquecido, porque eu fiquei pensando no exercício e não saiu. E aí eu sabia que tinha alguma coisa muito fácil que eu tinha que usar, mas eu não estava sabendo o que era. Aí eu pensei e falei assim, não tá dando certo isso. Aí eu criei uma outra estratégia que eu achei meio mirabolante, foi bem geométrica, assim. Basicamente é pensar, né? Eu precisava pegar um ponto e descrever ele como zero de polinômios em várias variáveis. E aí é muito fácil fazer isso. Você tem um polinômio explícito. E aí eu esqueci disso. Doido, né? Esqueci. Aí eu criei, tipo assim, cara, eu fiz uma ideia que era tipo assim, eu pegava todas as retas que passavam por esse ponto, parametrizava todas essas retas e fazia interseção dos ideais que parametrizavam essas retas e isso tinha que dar o ponto. Foi basicamente isso que eu fiz. Parece mais complexo? De fato é, mas minha cabeça é meio, né? Aí eu falei assim, não sei se está certo. Fui lá no chat GPT, perguntei. No DeepSeek, na verdade. Fui lá no DeepSeek, perguntei. Escrevi, mostrei a ideia. E aí o doido é que ele falou assim comigo. Sua ideia tá quase certa. Na verdade, estava quase certa, porque era um detalhezinho que eu tinha trocado, que tinha que ser uma interseção. Na verdade, eu tinha colocado como se fosse uma união de ideais. E sua ideia tá quase certa, só precisa ajustar esse detalhe aqui e vai sair exatamente o que você quer. Mas esse exercício sairia se você lembrasse de tal teorema. E aí eu lembrei, mesmo esse teorema eu tinha esquecido. Para mim, esse é o exemplo de onde você pode e como é produtivo e saudável utilizar o ChatGPT ou o DeepSeek nessas ocasiões. Porque eu não fui lá e falei assim, ChatGPT, DeepSeek, resolva para mim esse exercício aqui e pronto. Eu fui, tive uma ideia, elaborei essa ideia,
cheguei numa parte que eu travei, que eu realmente falava assim, não sei por que que... Eu sei que eu tô certo, mas não sei por quê. E aí você vai lá e pergunta. Aí você vai ver, eu tô certo ou eu tô errado, ou na verdade eu preciso só ajustar isso aqui, etc, etc, etc. Isso para mim é muito, muito, muito produtivo. Porque se a gente for parar para pensar, talvez eu tivesse essa ideia e eu fosse agarrar nela e é só eu tirar a dúvida se eu fosse perguntar pro professor depois, certo? Certo, então eu perguntei pro chat GPT, ele me deu uma resposta satisfatória, só que você não para por aí, porque aí você começa a se questionar mais coisas. Porque o legal da inteligência artificial é que ela às vezes te devolve mais coisas. Ela te fala o que você precisa saber e um pouquinho a mais. Só que esse pouquinho a mais que ela te dá é onde você tem que pegar o gancho, você tem que ir junto com ela. Se ela te fala, você tem mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Pergunta outra coisa, cara. Mas e se eu ajustar para esse caso aqui, esse caso aqui, esse caso aqui? Ou então, por exemplo, o chat GPT faz muito isso. Você gostaria agora que eu te explicasse tal, tal, tal coisa? Diga, sim, vai lá, pesquise. Aí quando você vai ver, você já estudou coisas até mais avançadas e tá sabendo muito mais do que talvez se você fosse perguntar pro professor. Não digo com isso, pelo amor de Deus, não digo com isso que o professor é dispensável. De jeito nenhum. Só que, com certeza agora, você pode perguntar outras coisas para o seu professor. Você pode ir na sala dele e perguntar as coisas de outras dúvidas até mais avançadas do que a dúvida que você estava inicialmente. Esse que é o poder da inteligência artificial. Ela te pega alguma coisa que era a princípio só mecânica, que era uma dúvida chatinha que você estava na cabeça que você não sabia como resolver, vai lá, resolve ela e você tá pronto agora para poder resolver coisas mais sofisticadas. Esse que é o doido. Há um mês atrás, quando eu tive essa dúvida, eu até postei no Instagram e isso daí depois gerou esse vídeo que eu tô falando aqui agora. E agora também eu tava aqui estudando, não tô num ambiente nada familiar, né? Porque aqui é a casa da minha avó, eu tô em Belo Horizonte, tô passando as férias aqui, tava estudando algumas coisas aqui e é engraçado porque eu fiz uma pergunta para ele que eu não achei em nenhum livro. Porque não era uma pergunta. Sabe aquelas perguntas que você. Como que eu posso dizer? A pergunta, ela é uma deformação da matéria. No sentido de que você aprendeu um conceito, mas esse conceito ainda não está firme na sua cabeça. Você sabe que tem alguma coisa de errado. Parece que tem alguma coisa de errado. Mas que às vezes o livro não fala. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu tinha que estudar uma certa topologia. Para quem não sabe topologia, o que é topologia, pode pensar, por exemplo, em conjuntos, em subconjuntos com certas propriedades. Esses subconjuntos, de uma certa maneira, são o que permite que a geometria faça sentido. E no meu caso era a geometria algébrica, cuja topologia é bem diferente da usual. Aí eu fiquei numa dúvida porque eu falei assim, cara, como que eu vou refinar esse conceito aqui, que era o conceito de restrição de abertos? Pego um aberto, quero restringir, restringir, restringir. Não sei, eu fiquei um tempão pensando. Não saiu nada. E mentira, saiu bastante coisa. Mas chegou um ponto que aí eu falei assim, nesse ponto aqui eu preciso de ajuda. Aí quando chegou esse ponto, eu fui lá e perguntei. Aí eu vi que fazia sentido a minha dúvida, mas que essa dúvida que eu tava, ela só ia ser respondida com uma parte mais avançada da matéria, que é quando a gente estuda feixes. E aí o que eu ia precisar utilizava de um conceito que chamava localização, etc, etc, etc. Então, o livro não falou não porque ele não quis, mas porque aquela dúvida ia te gerar um conceito mais sofisticado que no momento ele não ia conseguir abarcar. Então tá certo. Mas veja que eu consegui ir além, perguntando da maneira certa, no momento certo, com o jeito certo. Então, o poder é esse, você ir além do que você está estudando e você começar a descobrir novos mundos
e usar a inteligência artificial a seu favor para aguçar sua curiosidade e não para te amansar enquanto estudante. Se a inteligência artificial está fazendo um trabalho que deveria ser seu, se ela está te impedindo de pensar o que você deveria estar pensando, não use. Agora, se ela está te ajudando a pensar em coisas melhores e maiores e te fazendo entender conceitos de um jeito mais refinado, então você está usando direito. Então, esse é o recado que eu queria dar. Usem, mas é aquela velha história. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.